Fizeram uma pergunta aqui no chat. Aqui, Bora, vamos ver. Vai mudar de assunto, eu posso não mudar, tem problema, Rafa? que Você isso? me deixa, cara? Imagina, o 13 aí que é o... Você Nossa, deixa? o 13, você autoriza? posso Não manda em bosta, não. Mas, mestre, Quem manda a audiência, né? Hostel. Quem manda a audiência. Se Céu tem Hostel. pergunta... Fizeram uma pergunta se você fez Na alguma pergunta? análise sobre o Lázaro, que foi um caso aí que já foi. Lázaro Enfim, Ramos? Se ele era... O que os direitos humanos aí queriam ele como uma vítima da sociedade. Entra nessa sua área ou... Sim, já eu fiz uma muda? análise, tá no canal Chega de Mentira, foi inclusive uma das primeiras. Fiz uma análise dizendo o seguinte, que ele é um serial killer, ou ele é um psicopata, ou ele é uma pessoa que cometeu latrocínio. Ou os dois, ou os três, contratado. Que agora, não sei se vocês viram pelos finais aí, parece que tem uma chacina contratada. O que eu Tá acredito saindo assim, aí pela mídia. esse negócio aí é muito relativo, tá? Eu não compactuo com esse tipo de coisa, que ele foi uma vítima, coisa e tal, porque se fosse assim, pessoas ricas não cometeriam homicídio. Claro. Tá? Então é do ser humano, é inerente do ser humano, do caráter da pessoa, e obviamente pode ter uma relação com o meio em que vive? Pode sim. Situações traumáticas podem trazer um tipo de comportamento, um tipo de transtorno. Porém, não dá para ser taxativo com isso, não dá para a gente colocar uma militância em volta de um assunto sério como esse. Por quê? Porque é uma situação comportamental. No caso dele, o que eu coloquei no vídeo é o seguinte: nem todo psicopata é um serial killer. E nem todo serial killer é um psicopata. Existem diferenças. O serial killer é aquele cara que faz vários crimes em série. Pode ser que o serial killer também seja um psicopata? Obviamente. Mas pode ser que ele só seja um serial killer. Entendi. E o psicopata ser às um vezes não psicopata. mata ninguém também, não é? Tipo, o psicopata matou, Mas o não serial é? killer não é aquele cara que tem... Puxa, ele mata um monte de gente, ele não tem... Então, pode ser que o serial killer também seja um psicopata. Pode, mas não necessariamente. Às vezes ele só é um serial killer, ele só quer cumprir ali um padrão. Mas ele tem a capacidade de ter uma família, de amar outras pessoas. Tanto que Mas ele tinha, né? segue um padrão. Ele tem um padrão que ele muitas vezes segue. O serial killer. Mas eu não acredito que ele seja nenhum nem outro. Ele é um marginal, um latrocida, Zé Ruela. entendeu? Jogava muito GTA, Ele deu não era merda. nem uma coisa... Ele era um latrocida, uma É, pessoa, nem- um criminoso. É um Nem Pronto. serial Zezão, killer. né? Nem Tá? serial killer. Não era ele serial killer. A Zezão. mídia colocou muito esse negócio Não, de o serial e killer, tal, mas... isso de fato ele não era. Eu Agora, tô se ele era aguardando. É, porque psicopata ou não, o Eu serial tô killer, aguardando ele tem... um comentário, não, como é que é o nome? É quando a pessoa faz muita coisa no país e vira documentário. Documentário. Eu tô aguardando um documentário do cara. falando de documentário, É. fizeram um documentário. Puta, nada a ver. Você falou, eu lembrei, cara, da menina que esquartejou o marido lá, né? Lançou no Netflix. Sim, Ah, eu Netflix. assisti. Eu assisti. maçonária. É, Maçonária. Então, já mas assim, tava fazendo umas é. análises lá. Minha Pra- esposa Pra assistiu isso. fechar esse caso Inclusive- do A minha Lázaro, esposa assistiu isso. É pra me preocupar? Não tem. O que é que ele falou? Inclusive- Sua esposa assistiu? Rafa, Devo ficar preocupado? Inclusive mandaram aqui no WhatsApp que a hora que você foi mandar um beijo pra sua esposa, a gente te cortou. Cortou. Um beijo pra Karina. Me cobrou lá. Pô, você manda beijo pra Complicado, mim. né? Tem que mandar- Beijo pra minha é. esposa, Karina. Como é que é, Beijo. encerrando o caso do Lázaro? Não tem nada de muito, assim, fantástico. Ele não é uma super personalidade, ele não tem capacidades, não tem inteligência além do normal. É um criminoso. Porém, poderia ter um criminoso que fosse um serial killer com esse tipo de comportamento? Sim, o serial killer tem normalmente um padrão, mas não é aquele padrão que você vê no cinema, que o cara precisa ter um plástico bolha em tudo. Ele segue um padrão, mas ele vai nas condições que ele tem. E um psicopata, muitas vezes, não precisa matar para ser psicopata. Nós estamos cercados de psicopatas em vários setores, vários locais que não matam. Mas tem... O que é ser O muito... E dele foi mais sincero O que que toda é? entrevista, né? O que é o psicopata e sem estender muito, mas o que é o psicopata e qual que é a diferença do psicopata com o sociopata? É a Muito mesma boa, coisa? Boa pergunta. Nossa, Inclusive, Rafael. Muito obrigado. bem. Muito boa obrigado. pergunta. E não tá dentro do que do roteiro aqui. que Não, aconteceu essa é com a uma boa Rafael? Até pergunta. procurei. É uma Porque pergunta boa. dentro do Bora. comportamento e dentro dos critérios médicos, psiquiátricos, eles colocam tudo junto. Ah. O psicopata e o sociopata Sociopata. têm o mesmo tipo de enquadramento. Porém, dentro de psicanálise, dentro de aspectos comportamentais,
É legal, eu gosto de separar porque tem algumas diferenças comportamentais. O psicopata tem uma profunda falta de empatia. Então, assim, ele nunca vai se colocar no teu lugar, nunca vai sentir a tua dor. Ele quer cumprir os objetivos dele. Então, Caraca, o psicopata, entendi. ele tem aquela frieza, mas tem um poder Se de ele sedução. precisar pisar por cima de uma pessoa, ele pisa. Isso, Olha a convencimento. propaganda da Coca-Cola que ele É. fez ali agora. Sem Você querer. viu? Igual Cristiano Ronaldo. Ele Ferrou. tem um poder de persuasão, de convencimento Aham. e muitas vezes a sedução, só que é uma pessoa fria e calculista. O sociopata já tem uma diferença. Ele pode ter picos de extravasar. Então aquela pessoa que pode perder a calma, perder o ponto dentro da sociopatia. Até consegue ter algumas relações familiares. Agora, o sociopata pode se desenvolver através do meio em que viveu, através também de situações que impactaram e ele vai seguir nesse caminho. Porém, o sociopata não tem tanta frieza e tanto raciocínio para se manter muitas vezes anônimo. Porque o psicopata às vezes fica anônimo a vida inteira e ninguém descobre Que ele é psicopata. que ele é psicopata. Agora, o sociopata, muitas vezes, ele acaba cometendo um crime, ele acaba perdendo o ponto, ele acaba não tendo aquela frieza e às vezes até consegue casar, Peraí, ter um então- filho, ter família e tal, mas então- é um sociopata. Um sociopata pode ser um psicopata. Toma rápido, pá. Não, E um soci- psicopata não, tecnicamente, não é que não pode, mas não é... Não, eles estão dentro de um agrupamento de comportamentos, mas aí tem essa diferenciação. O psicopata, ele nunca vai fazer aqui um escândalo. Você Ele é, entendeu? Ele é frio, calculista, ele é velho. extremamente frio. É frio, é. Uma pessoa extremamente fria pode ser chamada No de mundo psicopata. corporativo de empresas tem muitos psicopatas. Muitos psicopatas que não matam. Qual que é Existe uma porcentagem, tipo, por exemplo, no mundo, existe uma porcentagem? Eu não tenho esse dado assim numérico. Não, Não, não tô- são muitos que são, Uhum. assim, mas o que acontece? O psicopata, normalmente, quando ele entra dentro de uma área, ele acaba se destacando. E o psicopata, ele tem uma característica que muitas vezes fica perceptível, que é a megalomania. Então, por que quando você vê um país que tem lá um líder que foi, de repente, considerado um cara abusivo? Por quê? Porque ele tem a figura da autopromoção. Ele se coloca num pedestal. Pode ver que os principais líderes que foram colocados aí ao redor do mundo, eles tinham aquela coisa do narcisismo, de colocar um uniforme, de se encher de medalha, do culto à própria personalidade. A Hitler, por exemplo. É, a né, megalomania que está envolvida, entendeu? A megalomania, ela tem um narcisismo muito forte. Então, mas daí entendeu? o sociopata é o mesmo, o cara também tem isso, mas ele, Tem ele isso. consegue, ele consegue se colocar no lugar da outra pessoa por vezes? não consegue se Também colocar não. no lugar da outra pessoa, mas ele consegue conviver dentro de um círculo familiar, até ter um certo tipo de laço com a Ele mãe, é um psicopata social, que consegue, Isso, é por um exemplo, psicopata sei lá, social. Eu tenho um pouco assustado, tô me identificando. é legal, eu entendeu? Com não tanta destreza, vamos dizer assim, entendeu? Entendi, Uma pessoa que Molina. pode ser rastreada com mais Ó, facilidade. eu achei É um aqui psicopata Entendi. no primeiro Eu semestre achei- da faculdade. Entendi. Eu achei aqui uma pesquisa, mas assim, de tio do WhatsApp, tá? Que não dá pra dizer que é uma pesquisa, enfim. Mas falam que de 1 a 3% das pessoas são psicopatas. Olha lá, tá vendo? Não 1 a tem, 3%. então Não aqui é, dentro então dessa não é. sala não tem tanta chance de ter um, não é mesmo, William? 60%. Ah, eu fiquei um pouco com medo, cara. Você viu que eu tô quietinho, só tô ouvindo só. Ele tá com medo de ser pego aqui, ó. Eu fui embora de casa sozinho. Não Analisa quero você que mais tá você. mentindo É, agora. não. Analisa Fiquei você. assustado. Mas porque- peraí, eu só quero entender uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tá com medo de descobrirem que você possa ser um ou de achar que tem algum aqui que possa vir pra cima de você? Descobri que sou eu, louco. Meu Deus, Se é você, não saiu correndo, não deixa problema pra você. Eu fiquei assustado agora. Eu falei, porque eu sou frio, mas assim, não sou um cara. Falem, vocês são meus amigos, sou gente boa, não sou? Não. Gente boa, gente boa. Não, se eu vou falar mal do host, o cara me manda embora. Viu? Viu? Ele é Ah, não gente podia boa. falar? Não, ele é Viu? legal pra caralho. É bom não contrariar, né? Gente boa, né?